Agora é a hora do Tira Dúvidas, viu, gente? Vitória está estabelecendo novas regras para o uso de bikes elétricas, patinetes, ciclomotores, autopropelidos, e é a hora da gente esclarecer o que pode e o que não pode já com o decreto em vigor. Alex Mariano é um dos nossos convidados nesta manhã. Ele é secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória. Ei, Alex, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Vamos explicar para os nossos ouvintes o decreto que vocês regulamentaram desde a última sexta-feira. Bom, nós fizemos um decreto em cima daquilo que nós acreditamos, conforme a manifestação da Procuradoria-Geral do município, que é de competência do município regulamentar, né? Porque a questão de legislar sobre o tema tem não vou falar uma disputa, tem assim, uma tese e uma manifestação de que, dependendo do tema da mobilidade urbana sobre trânsito, só cabe à União legislar. Então, sim, nós fizemos aquilo que a gente viu que não haveria conflito, que não haveria muita discussão. Então, alguns exemplos. Aonde houver ciclovia, a bicicleta elétrica ela tem que passar pela ciclovia, bicicleta pela ciclovia. Um dos pontos dos locais que a gente destaca muito é o calçadão de Camburi, né? O calçadão de Camburi, ele tem a ciclovia, tem um calçadão, as bicicletas, elas passam na ciclovia e passam no calçadão. Até não ter as placas de proibição de bicicletas circularem no calçadão, você tinha uma dificuldade de fiscalização. Agora, a partir do momento que a gente estabelece isso no decreto, nós colocamos que onde tiver ciclofaixas e ciclovias, os equipamentos devem passar pelas mesmas, aonde que tem uma barreira estruturada, né? Tá, então bicicletas elétricas, autopropelidos e ciclomotores exclusivamente em ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Os ciclomotores, dependendo da velocidade da via, tendo as condições de passar na via, eles devem passar na via no bordo direito. Uhum. Então, é de acordo com a velocidade da via. Perfeito. Mas o que a gente está nesse momento resguardando muito é a questão do pedestre, principalmente em calçadas, onde tem ciclovia e ciclofaixas. Quando assim não houver possibilidade, os autopropelidos forem passar por calçadas, porque não tem condições de ter calçada, de ter vias com segurança e nem ciclovia e ciclofaixas, eles devem passar na velocidade máxima de 6 km. Ok. Isso quando a gente está dividindo o ambiente com o pedestre. Exatamente. Tá difícil, né, de fiscalizar 6 km por hora? É uma velocidade baixa, né? A gente está trabalhando muito agora com ênfase na ação de educação do trânsito. Foram mais de 10 mil abordagens pela Guarda Municipal desde janeiro, desde o verão, colocando a questão da conscientização do uso correto das bicicletas, né? E no trânsito nós temos uma regra, Fernanda, que primeiro a prioridade sempre é o pedestre, né? Então, por exemplo, você pode estar até num semáforo, que o semáforo abriu para você e o pedestre ele está ainda por passar na faixa, você tem que aguardar. Então, depois você tem a questão do uso da bicicleta, e aí você tem a distância que os carros devem se colocar quando a bicicleta estiver na via, e aí nós temos essa hierarquia de segurança viária. Uhum. É claro, a preferência sempre é do pedestre. A prioridade, né, no trânsito. E o próprio ciclista que tem que também respeitar. Por exemplo, novamente no calçadão de Camburi, citando como exemplo, que é um lugar onde tem muito movimento, muitos pedestres, muitos ciclistas. Quando ele passar pela faixa de pedestre, o correto, na verdade, é o ciclista parar e ele passar, tanto quando ele termina passando ali pela faixa de pedestre da via e terminar passando a faixa de pedestre que fica na ciclovia até ele chegar ao calçadão. Então, essa ação nós estamos fazendo. Uma situação interessante do decreto que nós estabelecemos, que os pontos que vão comercializar bicicletas elétricas disponibilizem na hora da aquisição do equipamento um informativo educacional, né? Uso de equipamentos de segurança, como deve se conduzir na via,
material refletivo à noite, né? Porque às vezes você pode estar passando por uma via mesmo interna dentro de um bairro, e é importante, isso é forma das pessoas entenderem que tem que à noite colocar roupas brancas, equipamento refletivo, para se destacar quando um veículo estiver passando e conseguir observar. Então, essa é uma norma que nós colocamos no decreto. Nós estamos agora providenciando esse material, vamos colocar em PDF, vamos pegar os comércios que trabalham com a venda desses equipamentos e estabelecer para eles essa ação educativa em relação à conduta em si na cidade. Entendido. Agora vamos falar um pouquinho dos itens obrigatórios. O que vocês regulamentaram? O uso de capacete, nós entendemos que é muito importante o uso de capacete, né? A sociedade como um todo sabe a importância, né? Nós estamos agora até fazendo um planejamento aí com iniciativa privada de fazer umas ações educativas, e nessas ações educativas aí com a iniciativa privada, a questão do uso do capacete. Então, o uso do capacete é muito importante, porque quando acontece um acidente e você acaba machucando o joelho ou a perna, é uma coisa assim que não é bom, mas você tem uma chance de recuperação mais fácil. Mas a cabeça tem que estar protegida, porque nós já vimos inúmeros acidentes quando bate a cabeça e aí acaba acontecendo coisas assim que tetraplégico, paraplégico, enfim, a cabeça tem que estar protegida. A gente considera que o capacete é muito importante. Tá, então o capacete passa a ser obrigatório, é isso? Isso, nas bikes elétricas nós vamos fiscalizar o uso do capacete. É bicicleta comum não? A bicicleta comum não, a gente colocou nas bikes elétricas, né? Porque tem bicicletas que não tem a velocidade alta e assim acaba andando de forma de lazer, mas a bicicleta elétrica nós estamos exigindo. E para os patinetes? Os autopropelidos, no caso, também. Então, patinetes elétricos, bicicletas elétricas, capacete passa a ser obrigatório em Vitória? Exatamente. E inclusive para os que são compartilhados, Alex? Nós não temos compartilhados em Vitória, foi uma opção que nós definimos. Teve várias solicitações da empresa que estabelece isso, que tem esse contrato em outros municípios, mas nós definimos para não ter esse equipamento de patinete compartilhado. Nós entendemos que verificamos muita questão de crianças, 2, 3 crianças andando em patinete, as dificuldades que tinham, o próprio calçadão de Cambori, ou ali na orla de Cambori, na curva da Jurema, o número de pessoas no verão é muito grande. Inclusive nós fizemos agora uma nova ciclovia para mudar o percurso de quem está saindo ali da Praça dos Namorados, vindo de Cambori para ir para a curva da Jurema. Agora nós temos um novo percurso passando agora ali pela guarderia ali, mas ao lado da via, né? Da Américo Boaz. Então a gente trabalhou isso na observação que nós tivemos ali. Então nós optamos, Fernanda, de não colocar na cidade de Vitória patinete compartilhado. Tá, mas quem sai de Vila Velha, por exemplo, com destino a Vitória, vai ter que, então, quando chegar em Vitória, vai ter que estar com um capacete. Nós não temos, de fato, visto se na prática patinete saindo de Vila Velha vindo para Vitória. Eu não sei se é pelo valor do aluguel ou pela inclinação, mas não temos histórico nenhum. Temos a bicicleta compartilhada, que é o Bike Vitória, que nós começamos aqui na região metropolitana, agora foi instalado em Vila Velha, foi instalado na Serra. Aí nós observamos isso, o uso de bicicletas, inclusive você pode pegar na estação lá, deixar aqui, daqui e deixar lá, porque acaba o sistema sendo o mesmo. Mas do patinete, Fernanda, nós não observamos isso não. Tá. No projeto da Câmara tinha uma idade mínima prevista para a proibição para menores de 16. Isso não foi contemplado no decreto? Porque, Fernanda, isso aí, na resolução 996, que existe a equiparação de bicicletas com bicicletas elétricas. O próprio Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo já foi a Brasília pedindo uma regulamentação e uma discussão maior nessa amplitude em relação ao tema. E outros conselhos estaduais já se manifestaram. E a Procuradoria e vários conhecedores do sistema jurídico entendem que a competência nesse item especificamente, como a de multa é um outro aspecto, também é da competência federal.
Na questão de multa, eu já vou entrar também nesse item. Além da competência ser federal, teve uma dificuldade de técnica legislativa no projeto de lei, porque ele coloca assim, no projeto de lei, é colocado da seguinte forma: multas de natureza leve, média, grave ou gravíssima. E aí cada um tem o seu valor. Eu não sei de cabeça os valores, 160, 180, 200, enfim. Vai subindo progressivamente. Mas aí quando ele coloca as multas, ele não coloca em qual artigo. Por exemplo, um artigo 3º, se não cumprir, será multa de natureza leve. Ele só coloca um artigo que existe as multas, mas não correlaciona as multas aos artigos. Então, além de ter uma deficiência técnica legislativa, tem questão também de competência da multa em relação a isso, né? Tá, mas como é que vai ser a multa para isso? Efetivamente, vamos dar um exemplo. Tem um menino lá circulando sem capacete. Então, o que vai ser feito por parte da Guarda Municipal? Não vai existir multa nesse caso. Vai existir ali, naquele momento, uma abordagem, né? Vai solicitar o nome dos responsáveis, ele é um menor de idade, fazer o contato e vamos fazer essa abordagem nesse instante, de forma incisiva, da importância do uso do capacete. E aí ele vai ficar parado lá até vir um responsável para fazer a resolução do problema, trazer o capacete, enfim. Nós vamos estar trabalhando agora, primeiro, uns meses agora, uma ação educativa muito forte, nos próximos 3 meses, entendeu? Junto a escolas, vamos continuar junto na ciclovia, ciclofaixa e ciclorotas, mas a multa em si não existe dentro do decreto, que só quem regulamenta a multa é a lei, e a lei, nós entendemos que é a lei federal. Tá, então, assim, eu estou vendo uma certa dificuldade de vocês controlarem isso. Se não tem multa, vai o quê? Do bom senso da pessoa? De fato, Fernanda, a gente não tem um mecanismo de você executar, né? O que nós estamos fazendo é trabalhar essa parte de consciência e a questão do uso do capacete, principalmente das famílias, né? Aquele que tem o menor conduzindo, que ele tenha consciência do uso do capacete. Então é uma forma de nós estarmos trabalhando quando a gente coloca, ela se desce a termo, mesmo que seja uma ação ali educativa sem multa. Vou passar aqui um pouco para as dúvidas dos nossos ouvintes, mas antes eu queria só tirar uma última dúvida. Vocês regulamentaram velocidade, né? E dos itens aqui principais do decreto fala de até 60 quilômetros. Me explica um pouco essa diferença? Não, porque você tem as vias com a velocidade de 30, 40, 60. Então, acima de 60, nós já deixamos especificado que não pode circular nem ciclomotor, nem em bicicletas, mas não é o caso de Vitória, né? Então, vamos fazer assim, por eliminação, né? Se você não tiver ciclovia, ciclofaixa ou ciclorota, você pode andar na via, ok? Ok. No bordo direito da via, nunca no bordo esquerdo, nunca na contramão dos veículos, sempre no mesmo sentido que os veículos estiverem andando. Então, nós fizemos nesse seguinte formato, porque Vitória, ela vem cada vez mais fazendo obras estruturantes na parte de ciclovia, ciclofaixas e ciclorotas. Então, aonde não houver, aí sim ele pode andar na via e aí ele tem que respeitar a questão do equipamento de acordo com a velocidade da via. Uma situação que nós vamos colocar é que nós temos o prazo, foi estabelecido pela prefeita Cris Amorim, o prazo de 180 dias de estudar por toda a cidade o chamado Traffic Calm. O que é o Traffic Calm? Ou a calma, como ficou na lei, no artigo que nós deixamos, entendemos que seria pertinente. É que nós vamos estabelecer na cidade vias de seguras para 30 km por hora, ou via transitória, por exemplo, você sai da Fernando Ferrari para ir para dentro do Jardim da Penha, aí a gente já vai avisar que sai de 60 para 40, de 40 já vai para 30, e ali, naquele percurso, é um percurso onde vai ter um número de bicicletas ou de ciclomotores elevado, porque a gente vai fazer a induzir que esses veículos passam por esse percurso. Por quê? Porque é uma forma do carro saber que ele tem que reduzir a velocidade ali e ele saber também que o número de bicicletas que passam ali é um número elevado. Então, nós vamos estudar toda a cidade de Vitória, já temos um levantamento, na verdade, pelo plano de mobilidade urbana que foi feito, nas 9 regiões, aonde que pode ser executado esse projeto. E nós já estamos, a partir de hoje, em campo para a gente começar
avançar nessa ação. Isso vai ter... Tá, e assim, só para a gente entender, esse trajeto, ele vai estar o quê? Pintado na pista, que ali é um trajeto de fluxo baixo, é isso? Isso, nós vamos colocar placas, muitas placas, sinalização horizontal, as placas demonstrando que existem bicicletas, vamos reduzir a velocidade do local, se precisar, com ondulações transversais também. Tá, entendido. Agora vamos para as perguntas. Eu tenho vários casos aqui de pais ouvindo a gente. Vamos tirar esses esclarecimentos necessários aí. Pois é, bom dia, secretário. A Márcia está aqui dizendo que ela leva o filho dela de escola com o patinete dela, mas no trajeto não tem ciclovia. Ela pergunta se pode ser multada por causa disso. Então, aí é onde que nós estamos estabelecendo a chamada rota segura, né? Mas ela pode andar na via onde não tem ciclovia, então ela anda na via, mas é importante o uso de capacete. Primeiro, eu vou aproveitar essa fala em relação também à questão de bicicletas levar mais pessoas. Nós estamos deparando com bicicleta com 3 pessoas, né? E aí, às vezes, as 3 sem capacete, e assim, é uma forma que a administração pública, Fernanda, ela tem seus limites, isso é verdade. Então, a gente trabalha com conscientização, com tudo, mas no próprio decreto também a gente estabelece que para você, o equipamento ele tem que estar preparado para ele levar um acompanhante. Porque nós entendemos que o equipamento, quando ele não está preparado e existe um excesso de pessoas, pode ocasionar um acidente, não só das pessoas que estão conduzindo a bicicleta ou que estão lá como acompanhante, como de outras pessoas, como pedestres. Tá. Então, na bicicleta é o condutor e um acompanhante? Exatamente, desde que esteja preparado o equipamento. Tá, e o autopropelido tem direito a acompanhante ou não? Não, né? O autopropelido ele é individual, né? Isso, eu já vi até 3 no autopropelido. Você já viu até 3? 3. Assim, as pessoas têm que ter consciência de que nós buscamos fazer a sinalização, buscamos fazer educação. O Código de Trânsito tem algumas multas em relação ao comportamento do trânsito, mas se não tiver consciência social e todos se colocarem no lugar do próximo, realmente existem os conflitos e fica difícil por parte da gestão se não tiver participação da sociedade. Isso. Tem uma pergunta legal aqui, olha, quando você aborda o adolescente, por exemplo, sem capacete, você não tem como multá-lo, né? Agora, quando é um maior de idade, aí vale a multa ou realmente a multa não tem como ser regulamentada? E nós estamos aguardando que o CONTRAN faça isso. Tem uma proposição lá em Brasília porque o CONTRAN ele avança nesse sentido. É até uma forma dos deputados federais aqui do Estado do Espírito Santo, senadores, avançarem em relação a esse tema. Porque a multa especificamente em relação ao trânsito, o entendimento jurídico continua sendo que é uma competência federal. Uhum. Tá. Tanto o condutor quanto o passageiro, ambos de capacete. Estão pedindo para eu reforçar isso contigo? Exatamente, ambos com capacete. Tá, outra dúvida aqui. Quando a calçada é compartilhada, ele pode fazer o trajeto na calçada, é isso? Isso. Aí nós 6 quilômetros. 6 km. Nós vamos também identificar, por exemplo, em frente à UFES existe calçada compartilhada, ali na Pinto Ferrari. Nós vamos colocar calçada compartilhada e a figura do pedestre com o ciclista. Nós vamos fazer essa ênfase também. Uhum. Para quem leva o filho para a escola dentro do bairro, qual é a orientação? Então, esse é o trabalho que nós temos aí, que a prefeita Cris Amorim nos incumbiu, de colocar chamadas rotas seguras. Mas antes mesmo que coloque as rotas seguras, sempre manter no mesmo sentido do tráfego do veículo à direita, né? Os carros também devem se comportar com a distância mínima. E assim, com esse tráfego calmo, a gente acha que a gente vai trazer para dentro dos bairros, todos os bairros. O estudo vai ser para as novas regiões, os percursos seguros de bicicleta. Lógico que não vai ser do dia para a noite, né? Vai ser de forma progressiva. É um trabalho que você vai começar a fazer agora e vai perdurar aí durante tempos, né? Porque vão vir demandas, inclusive de associação de moradores, líderes comunitários, pedindo que seja no bairro estudo feito das rotas. Vamos contemplar as 9 regiões, mas também vamos receber também, através de um 56, solicitações de estudos, aonde que as pessoas considerarem que sejam pertinentes. Tá, mas hoje dentro do bairro, se não tiver uma calçada com a indicação de compartilhada, ele vai para a pista, para o bordo da calçada, à direita. Isso.
E velocidade de até 32. Nós não limitamos a velocidade que está no equipamento. É uma outra situação que nós vamos fiscalizar, é a questão do equipamento que está acima de 32 km. Nós estamos estudando uma maneira de fazer essa fiscalização. Se a gente monta um tripé e aí coloca ele no tripé e faz a aceleração, se a aceleração passar de 32 km, faz a apreensão do equipamento, porque isso aí já é proibido pelo Código de Trânsito. A limitação é 32 km. Sim, inclusive, a outra é adulterada, né? É adulterada. Então, assim, o equipamento passível de apreensão. E é uma ação que nós vamos fazer também com as empresas que fazem venda e manutenção. Se tiver algum tipo de denúncia que existe alguma empresa que está fazendo adulteração, nesse sentido, a gente também vai fazer ação. Pode cadeirinha na bicicleta elétrica? Outra pergunta chegando aqui. Pode, para menores, né? Então, assim, é uma forma de acordo com a faixa etária. Então, assim, se é uma criança, tem que usar a cadeirinha, tem que prender a cadeirinha e usar o capacete. Então pode instalar cadeirinha na bicicleta elétrica? Não sabia disso, não. Pode. Ela na 996, ela é equiparada à bicicleta, como tem na cadeirinha também da bicicleta. Mas aí a cadeirinha ela tem uma faixa etária, né? Até 3 anos é um tipo de cadeira, de 3 anos até 6 anos é outro tipo de cadeira, né? Então, assim, ela tem que ser de acordo com a faixa etária da criança. Lá no YouTube tem muita gente se queixando da velocidade absurda desses veículos elétricos ao lado do pedestre, né? Ele disse, olha, a Tânia, por exemplo, está me dizendo que está impossível fazer caminhadas na beira-mar. É bicicleta elétrica, é bicicleta comum, é autopropelido, pedestre, então, perdeu a vez. Então, eu volto a frisar, né? Se a gente deparar com algum tipo de equipamento que ultrapassa a velocidade, nós vamos fazer a apreensão do equipamento. Estamos estabelecendo também pela lei 25 km na ciclovia, né? Que a gente acha que é uma velocidade compatível, e 25 km com um autopropelido, eu acho que pode circular bem, entendeu? Repete para mim, qual é a velocidade? Nós vamos estabelecer 25 km na ciclovia. Tá, 25 km na ciclovia. Ciclofaixa ou ciclorrota, é isso? Exatamente. Tá. Bicicleta comum, ela vai poder continuar utilizando o calçadão? Não. Aonde tiver ciclovia, nós vamos colocar que a bicicleta também circule na ciclovia. Nós pegamos essa experiência muito em Vitória, no verão, né? Muita bicicleta circulando no calçadão, e no verão o volume de crianças, de idosos, enfim, de todas as pessoas, né? Aumenta muito. Então ficava aquele conflito, e a gente viu a necessidade de delimitar lá o uso desses equipamentos para ciclovias. Entendido. Olha, Alex, vocês acham que vai vir uma regulamentação do CONTRAN para isso? Para tudo isso que o decreto municipal não engloba? Fernanda, eu espero que sim. Hoje eu tive uma reunião no Conselho Estadual de Trânsito, eu faço parte do Conselho, é um tema que nós estamos colocando em pauta. Outros conselhos pelo Brasil já estão se manifestando. Eu espero que sim. Cada vez mais novos tipos de equipamentos vão aumentar pela micromobilidade ou pela própria mobilidade, né? Então as pessoas acabam utilizando aqui mesmo no município de Vitória, na prefeitura. Há 3, 4 anos atrás tinha 2 bicicletas elétricas. Se você for olhar o pátio hoje, tem mais de 50, entendeu? Entendi. Então, assim, a tendência é aumentar, e a gente tem que fazer isso. Tem que trabalhar essa ação de educação, ação de fiscalização e regulamentação. Então, nós estamos carecendo de um debate amplo aí na esfera federal. Isso. Por enquanto, só a Vitória tem um decreto desse, não é isso? Já que você esteve na reunião do CONTRAN e agora? Na reunião do CETRAN. Do CETRAN, isso, perdão. Conselho Estadual de Trânsito, isso. Vitória fez o regulamento, estou até submetendo a lei com os vetos parciais junto ao Conselho, e o decreto também. Mas nós fizemos de forma que nós entendemos que é nossa competência fazer uma ação para mitigar os problemas. Porque, Fernanda, vou ser sincero com você, como eu sempre fui, não adianta, como se diz do popular, jogar para a plateia, para a galera. Vou regulamentar isso, aquilo. Quando você vê a norma, ela não tem eficácia, qualquer mandado de segurança derruba a norma, e aí você fica numa situação mais frágil ainda, porque você tenta agir e você acaba não podendo agir por uma incompetência originária do legislativo. Então, a gente está fazendo naquilo que a gente entende que pode ser feito.
Entendido. Tá certo. Alex, eu te agradeço pela participação aqui conosco, viu? Tá, novamente eu que agradeço aí a participação na CBN, que é sempre de grande valia aí a manifestação pelo número de pessoas que ficam ouvindo você no dia a dia. Muito obrigado, Fernando. Obrigada, bom trabalho.